Alô, queridos amigos do nosso blog. Retornando aos nossos minutinhos psicológicos, hoje a gente gostaria de falar a respeito da queixa, da lamentação. Com certeza nenhum de nós gosta de escutar reclamações, murmúrios, lamentações dos outros, mas às vezes somos nós os autores, né? Então nós fomos pensar algumas frases dentro da obra do Espírito Joana de Ângeles e algumas coisas vieram à nossa mente. Então vamos ver as frases e comentar. Na obra O Autodescobrimento, diz Joana que entre os hábitos negativos que se arraigam nas personalidades conflitáveis e inseguras, a lamentação ocupa um lugar de destaque. Vício perturbador, ela está chamando de vício. E isso é verdade, porque tem pessoas que toda vez que a gente encontra com elas, elas reclamam. Quando não reclama do tempo, reclama da família. Quando não é da família, é do dinheiro. Quando não é dinheiro, é da empresa, do chefe, do governo, é de qualquer coisa. Mas ela reclama. Vício perturbador deve ser combatido com a lucidez da razão face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. O que Joana de Anjos quer dizer com não justificativa dos argumentos em que se apoia? Talvez para alguém que não crê em Deus, talvez para alguém que está atrelado a uma religião tradicional que lhe não dê suficientes argumentos, explicações, fundamentos lógicos para estruturar a sua fé, isso até seja plausível, razoável. Mas eu falo para principalmente o público espírita, ou que pelo menos tem interesse nos temas espíritas. E aí as pessoas às vezes chegam para mim e me contam histórias, lamentam, reclamam, murmuram, até xingam. Falando que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que alguém fez isso, que alguém fez aquilo, que alguém deixou de fazer isso, e a pessoa reclama, reclama, reclama. E eu sempre faço para essa pessoa a seguinte pergunta: você acredita em Deus? E a pessoa fica meio surpresa, porque ela está reclamando, e ela diz, sim, eu acredito. E aí eu digo, bom, então, no seu entendimento, como é Deus? Como é Deus para você? E a pessoa vira para mim e diz que Deus é bom, justo, infinitamente misericordioso, que ele é onipotente, que ele é onipresente, onisciente, que não cai um fio de cabelo, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Aí eu falo, bom, então agora a gente precisa fazer um corte aqui e parar na nossa conversa. A pessoa fala, por quê? Bom, se não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, Deus não sabe que aquela pessoa que você fez referência ia fazer e fez isso com você? Mas ele deixou? Ele permitiu que isso acontecesse? Mas ele não é bom, justo, misericordioso. Como que ele permitiu que isso acontecesse? Vamos refletir? E aí chega um momento que a pessoa, quando é razoável, ela acaba entendendo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E que aquelas pessoas que nos chateiam, que nos magoam, que nos ferem, elas são só apenas instrumentos das leis divinas. Aliás, Jesus disse, o escândalo é necessário, ai de quem serve de instrumento. Ou seja, eu, através de um processo divino, magnético, sempre vou atrair para mim aquilo que eu plantei. E aí não adianta reclamar nem murmurar. E é isso que a gente tenta explicar às pessoas. Então, por isso que o Espírito Joana diz que não há justificativa para a reclamação.
Porque tudo que acontece é fruto da nossa ação, ou deste momento, ou do passado, nesta presente existência ou em outras, mas nós atraímos aquilo que nós lançamos para o universo, que em algum momento, tal como o bumerangue, volta em cima de nós. Eu lancei lixo, voltou lixo. Eu lancei perfume, volta perfume. E reclamar e lamentar é ignorar o processo divino, leis básicas. Se Deus é bom e justo, nada acontecerá comigo que não seja proveitoso, útil ou que eu mereça. E se eu mereço e é útil, não tem por que reclamar. A lamentação, como a queixa, são morbo pestilento de fácil contágio pelos vapores e vibrações tóxicas que esparzem. Vocês já experimentaram reclamar numa fila que não anda? Instala-se a confusão, todo mundo começa a reclamar o mal-estar, ou seja, a fila não anda, mas o mal-estar aumenta. A lamentação, como a queixa, são morbo pestilento de fácil contágio. Joana está certa. A lamentação é, portanto, obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas que virão arrancá-lo, mais tarde, da inércia e da autocomiseração, porquanto ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é fatalidade da vida. Então, Joana diz assim, olha, se você vai ficar aí parado, reclamando, você está perdendo tempo, quando você deveria estar se esforçando para andar para frente, para evoluir. E, goste você ou não, fique você parado, reclame muitas vezes, conte para uma pessoa, conte para duas, conte para 90 pessoas, bota na rede social. Não vai resolver o teu problema. Você só está parado, mas em algum momento a vida vem e te dá um empurrão, de um jeito ou de outro, porque nós nascemos para evoluir. Isso é uma fatalidade divina. E não adianta você perder tempo com isso. Aliás, na obra Desperte, Seja Feliz, tem uma frase sobre o assunto que diz Joana assim, reclamação é perda de tempo. É isso. Você só está perdendo seu tempo porque se você reclamar pouco ou muito, muitas vezes, para muitas pessoas, não vai mudar o fato. A situação não vai se transformar porque você reclamou 200 vezes. Em geral, você vai irritar as outras pessoas. Na obra O Ser Consciente, também tratando desse assunto, queixa, lamentação, Joana nos diz que, permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. Ah, não vai dar certo. Não, nunca dá certo. Nós tínhamos até, na época, anos atrás, um desenho animado que tinha uma personagem, assim, uma hiena, em que ela reclamava, lamentava, murmurava, reclamava. Mas a Joana diz que isso caracteriza alguém com uma infância psicológica, quer dizer, a pessoa está sempre se vitimizando, é infantil. A queixa de que se faz portador é a reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Então, muitas vezes a pessoa não toma as providências que deveria tomar, não faz o que precisava fazer e quando as coisas dão errado, ela reclama. Ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas de seus insucessos, sem conseguir enunciá-las, porque destituídas de lógica, passando as acusações
para os tempos nos quais vive. Os tempos atuais tudo é horrível. As autoridades governamentais, a má sorte, o azar, todas essas situações, né? E aí, assim a pessoa acha que se acalma, tornando-se vítima. E aí ela fica satisfeita. A queixa, como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é cruel verdugo de quem a cultiva, diz Joana. Bom, ninguém gosta de ficar escutando reclamação, queixa. Às vezes a gente precisa fazer isso por uma questão de caridade. Mas tem pessoas que às vezes a gente conhece há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. E toda vez que a gente encontra, ela faz a mesma coisa. Nós não podemos usar os outros, mas que não sejamos nós a fazer esse tipo de coisa, porque é horrível. Refletamos. Abraço para todos.